Foi noticiado nesta quinta-feira, 9 de setembro, a morte da monarca britânica Elizabeth II. Segundo a BBC News, a rainha estava no castelo de Balmoral, na Escócia, onde a sua morte aconteceu no dia anterior à notícia, marcando o fim de 70 anos de reinado de Elizabeth. A até então mais longeva monarca do Reino Unido agora deixa seu sucessor, o rei Charles III, como novo monarca inglês. Mesmo sabendo que as pessoas não vivem para sempre, ainda assim é inesperado receber a notícia da morte de um monarca que passou tanto tempo no trono. Mesmo com tantas pessoas zombando da morte da rainha, é bom lembrar que Elizabeth não era apenas uma rainha, por assim dizer. Ela era parte da história, não só do Reino Unido, mas de todo o mundo, e logo nós vamos entrar mais a fundo nesse assunto. Bom, como vocês devem saber, a monarquia britânica, como qualquer outra, possui dinastias. Várias, nesse caso. Dinastias se diferem dependendo da casa às quais elas fazem parte. Afinal, como podemos perceber, Ricardo I, o Coração de Leão, fazia parte da casa Plantageneta. Portanto, da dinastia Plantageneta. Já o Henrique VII era um Tudor e, atualmente, a dinastia inglesa é parte da casa Windsor. Mas afinal, o que é uma casa? Casas eram uma organização política da nobreza para facilitar a sucessão de monarcas e aliança entre os diferentes reinos. Uma casa não necessariamente abriga toda a família do monarca, mas só a parte ao redor da linha de sucessão, e ela também pode, obviamente, ser composta por mais de uma família. Colocando de uma forma mais generalizada e rasa, uma casa podia ser um conjunto de famílias cujo patriarca e seus descendentes seriam os líderes ou chefes dessa casa. Um clã, por exemplo, como vemos muito na antiga cultura nórdica, são conjuntos de casas as quais são lideradas pelo patriarca da casa mais poderosa. Para explicar a situação da atual Casa Real Britânica, a gente precisa voltar um pouquinho até o seu fundador, George V. George Frederick Ernest Albert, ou Jorge V, nasceu em 3 de junho de 1865, neto da grande rainha Vitória. Além disso, ele era primo do czar Nicolau II da Rússia e Guilherme II da Alemanha. Assumiu o trono do pai Edward VII em 1910, ainda parte da casa Saxe-Coburgo-Gotha, mas em 1917, por conta da Grande Guerra, um sentimento anti-germânico crescia entre a população, atingindo seu ápice quando um bombardeiro alemão com o nome de Gotha iniciou bombardeios por Londres. Para se distanciar do seu parentesco alemão, Jorge funda a Casa de Windsor, que prevalece até hoje. George falece 20 de janeiro de 1936, aos 70 anos de idade, deixando o trono para o seu filho, Edward VIII, aos 42 anos. Ele, que queria se casar com Wallis Simpson, me perdoe a pronúncia, uma americana divorciada, o que era impossível para ele como rei, uma vez que seu título de governador supremo da Igreja de Inglaterra não permitiria que ele se casasse com uma mulher cujo cônjuge anterior ainda estivesse vivo. Edward abdicou do trono no mesmo ano para prosseguir com o matrimônio. Quem assumiu o trono em seguida foi seu irmão, Albert Frederick Arthur George, aos 41 anos com o título de George VI, que, em 1939, declara guerra contra a Alemanha nazista e, nos anos seguintes, contra os demais constituintes do eixo. Durante o seu reinado, acelerou-se o processo de desmembramento do Império Britânico e sua transição para a Comunidade de Nações, o que gerou em 1949 a deixada do Estado Livre Irlandês do controle britânico. George VI falece em 1952, aos 56 anos, deixando a sua filha Elizabeth II no trono. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres. Com a morte do seu pai, ela passou a reinar em 1952, aos 25 anos, com o título de Elizabeth II. Ela começou a exercer funções públicas ainda durante a Segunda Guerra Mundial, servindo no Serviço Territorial Auxiliar. Em novembro de 1947, casou-se com Philip Mountbatten, perdoe minha pronúncia mais uma vez, ex-príncipe da Grécia e da Dinamarca. Durante seu reinado, o número de países, entre aspas, sob o seu governo decresceu com o tempo devido à descolonização da África, declaração de independência de outros reinos, dentre outros motivos. A morte em 1997 de Diana, princesa de Gales e ex-mulher de Charles, foi reagida com um certo distanciamento e frieza pela rainha. E isso ocasionalmente levou
a uma queda da sua popularidade. A rainha também enfrentou movimentos republicanos e pesadas críticas à família real, mas o apoio da monarquia e a sua popularidade pessoal se mantiveram altos. Em 6 de fevereiro de 2022, esse mesmo ano, Elizabeth celebrou 70 anos de reinado, sendo a única monarca britânica a celebrar um jubileu de platina. A partir de 12 de junho, ela passou a ocupar a segunda posição entre os monarcas com o reinado mais longo, atrás somente de Luís XIV da França. Bom, as piadas que envolvem sua longevidade não eram à toa, já que ela também foi a rainha reinante mais idosa da história. Elizabeth veio a falecer no dia 8 de setembro de 2022, enquanto se retirava em Aberdeenshire, no castelo de Balmoral, deixando seu filho, Charles Philip Arthur George, e o até então príncipe de Gales, e agora novo monarca do Reino Unido, com o título de Charles III. A ascensão de Charles III ao trono foi formalmente confirmada nesse sábado, dia 10, no Palácio de St. James. Abre aspas. O rei Charles tem visto uma grande onda de apoio desde que sucedeu a rainha Elizabeth como novo monarca do Reino Unido, mostrou uma pesquisa. Mas alguns dos que lamentam a morte de sua mãe alertam que ele deve seguir o exemplo dela e manter suas opiniões para si mesmo. Uma pesquisa do YouGov para o jornal Times descobriu que o apoio de Charles, de 73 anos, aumentou dramaticamente desde que se tornou rei, em comparação com as pesquisas do início desse ano. Houve um aumento semelhante no apoio de sua esposa Camila, a rainha consorte. Agora, 63% acham que ele será um bom rei, um aumento de 24 pontos percentuais desde março, enquanto 15% acreditam que ele fará um trabalho ruim, em comparação com 31% há 6 meses, segundo pesquisa publicada nesta terça-feira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que isso tenha ajudado vocês a conhecer um pouco mais do passado da atual dinastia inglesa. Os sites consultados estão aparecendo na tela e eu deixo esse vídeo com 1 minuto de silêncio em memória à rainha.